Alô? Alô? Bom, nós vamos dar, com essa mesa, continuidade ao nosso evento e teremos aqui a participação de 3 pessoas que certamente vão possibilitar a continuidade de uma discussão que vem desde ontem sobre uma questão que é tão cara à psicanálise e a outras áreas de saber, que é a realidades e ficções. Então, da nossa mesa participam a Melina Almada, que é doutoranda em História e Teoria da Arte, e também trabalha em projetos de educação não formal. Integra a equipe do museu. Hã? Integra a equipe do museu. Pode falar para a última parte aqui. Vou falar. Um resumo. Não, E integra a equipe de coordenação pedagógica do Museu de Arte do Rio, a casa que nos acolhe, né? Vamos também ouvir a Graciela de Oliveira, que é uma anartista e arquiteta, com todas as ressonâncias que essa palavra pode nos trazer, não é? Da anartista, anarquista, que vai certamente ajudar a quebrar essa distinção estrita, né, entre a realidade e a ficção. E, finalmente, o nosso caríssimo colega Plastino, companheiro de tantas horas, psicanalista e professor, autor de vários livros sobre psicanálise. Então, vamos ouvir agora. Vou dar a palavra inicialmente. Você quer começar? Então, ladies first, Melina começa, depois Plastino e depois Graciela. Bem, boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite da Sociedade Brasileira de Psicanálise, dentro dessa organização que é muito cara para o museu, nessa participação, não só na organização e na recepção desse evento, mas também contribuindo para as discussões que possam vir a acontecer aqui hoje, né? Eu tenho trabalhado há já alguns anos com a perspectiva da colaboração em arte contemporânea e de como isso se dá dentro de estratégias de encontro entre sujeitos, na possibilidade da criação de um novo estatuto para a arte. Isso não é nada novo nem original, mas tem me interessado muito os desafios éticos que essa possibilidade de relação tem instaurado na contemporaneidade. Então, para a gente conversar um pouquinho hoje, eu trouxe a ideia de tatear os vestígios, algumas notas, e são notas preliminares, são 2 notas, para alguns lugares da arte. Então, a nota primeira é o Z. A tomada de posição em relação ao espaço habitado e possível de ser compartilhado entre a arte e o seu público, seja como espaço físico, seja nos aspectos sociopolíticos, converge para um questionamento e redefinição dos papéis articuladores entre arte e espectador, entre artista e espectador. Se compreendemos o real como espaço comum entre o espectador e obra, identificando nas observações de Brian O'Doherty a definição de instâncias desse sujeito, dividido entre olho e espectador, esses elementos serão importantes para a identificação deste alargamento nos territórios como estratégia de aproximação, direcionados aqui pelos aspectos de proposição e participação. O transporte do plano do quadro para o espaço no minimalismo, ainda na década de 60, e o acréscimo do fator tempo e deslocamento do visitante para a apreensão da obra, e a literalidade dos materiais e obras exige uma postura diferente do visitante, do que aquela empreendida, por exemplo, pelo olho, como descrito por O'Doherty. Segundo ele, é nesse momento que se configurará o espectador, exigido por seu corpo errante pelo espaço da galeria. Então, a gente sai de um estatuto unicamente da fruição visual, dessa relação entre o plano do quadro que se apresenta aqui à minha frente, para ser tomado com todo o nosso corpo pelo espaço em que a obra se insere.
Entendemos o plano do quadro a partir da bidimensão do plano cartesiano x e y, ao nos valermos, contudo, no espaço compartilhado, tridimensional, o z passa também a operar. Então, se eu tenho aqui um x e um y, eu começo a ter uma relação de z aqui, um terceiro eixo. Quando pensamos na construção renascentista, sua condição do z se dava para dentro do plano x e y. Visualizando através de um gráfico, teríamos os 3 eixos, onde no Renascimento esse z seria positivo. A história da pintura faz com que esse z vá se invertendo, aproximando do zero cada vez mais, chegando ao plano do quadro. Então, aqui eu estou pensando nas colagens do Picasso, por exemplo. No contemporâneo, com esses valores invertidos, o z passa, então, a ser negativo. Ele ocupa um espaço no plano e para fora dele. Então, ações como a gente teve ontem, do Grupo Empresa, são alguns elementos, algumas experiências, algumas possibilidades desse z negativo. Essa exigência corporal configura-se como um dos paradigmas da participação do espectador e da responsabilidade concedida a esse na efetivação de certas propostas, que reverberará, por exemplo, na produção dos neoconcretos brasileiros, exemplificado pelas obras do Hélio Sica, por exemplo. A partir da atividade do espectador nesse âmbito, perpassa o caráter de interação descrito também por Júlio Plaza, da relação sujeito-espaço, para ativar uma relação sujeito-objeto, como no caso dos bichos da Lygia Clark, nesse processo de manipulação. O espectador agora é convocado a estabelecer... Tá, joia. O espectador é convocado a estabelecer um enfrentamento da obra como condição para entrar em seu espaço de fruição. Assim, o que se processa é uma tomada do espectador como exigência da construção da obra, uma vez que o que é ali exposto só se configura como obra a partir do momento do encontro entre objeto e espectador. Nota segunda, sobre a responsabilidade. O encontro possível entre duas instâncias diferenciadas é que provoca, com a sua colisão, a construção de um novo processo. A partir desse encontro, podemos inferir que a obra de arte, em sua maioria, parte da pressuposição de um outro. Muitas vezes, contudo, esse outro é um ser idealizado. Sua presença pode ser convocada de diferentes modos, mas sua idealização parte da concepção modernista de um ser universal, completo. Quando passamos a visualizar esse outro como um indivíduo específico, e aí não mais representativo de uma ideia unívoca, mas detentor de particularidades e relativizações, ou a visualizá-lo como grupos de indivíduos particulares, mas com projetos e desejos em comum, a ação a ele desferida pode tornar-se também diferenciada. Félix Guattari, em Caosmoses, acredita em um campo estético passível de influenciar e propor um novo modelo de comportamento ético que seja capaz de se opor ao capitalismo tradicionalista. Desse modo, a arte seria um constante processo de vir a ser, o encontro entre os limites estabelecidos pelas disciplinas do conhecimento, onde possam ser alargados e recondicionados. Em Caosmoses, ele diz, abre aspas, a obra de arte, para aqueles que a utilizam, é uma atividade de desemoldurar, de ruptura de sentido, de proliferação barroca ou extremo empobrecimento, o que direciona a uma recriação ou reinvenção do próprio sujeito. Um novo suporte existencial oscilará sobre a obra de arte, baseado em um duplo registro de reterritorialização, função de contenção e de ressingularização. O evento desse encontro pode irreversivelmente datar o curso de uma existência e gerar campos de possibilidade longe do equilíbrio da vida cotidiana. Fecha aspas. Esse equilíbrio da vida cotidiana de que nos fala Guattari está arraigado nos modos de produção do capitalismo tradicional. A desconstituição de produção, a começar pelo campo da arte, pode apresentar no futuro um efeito diferenciado na sociedade por vir. O equilíbrio pode aqui ser encarado também como situações estáticas dessa relação de fruição, como a gente já conversou. A necessidade de uma postura mais participativa por parte do espectador, e aqui participativa no sentido de manipulação, nos remete à condição hoje adotada pela sociedade de apertar o botão. É nítido que a sociedade se comporta hoje de maneira que o funcionamento de seus mecanismos se dê através de uma participação. Benjamin reflete sobre isso a partir do exemplo do jornal.
abre aspas, o fato de que nada prende mais o leitor a seu jornal, como essa impaciência que exige uma alimentação diária, foi há muito utilizado pelos redatores, que abrem continuamente novas sessões para satisfazer suas perguntas, opiniões e protestos. Com a assimilação dos leitores, que se vêem instantaneamente elevados à categoria de colaboradores. Mas há um elemento dialético nesse fenômeno. O declínio da dimensão literária na imprensa burguesa revela-se a fórmula de sua renovação na imprensa soviética. Na medida em que essa dimensão ganha em extensão, o que perde em profundidade a distinção convencional entre o autor e o público, que a imprensa burguesa preserva artificialmente, começa a desaparecer na imprensa soviética. Nela, o leitor está sempre pronto, igualmente, a escrever, descrever e prescrever. Como especialista, se não numa área de saber, pelo menos no cargo em que exerce suas funções. Ele tem acesso à condição de autor. Fecha aspas. Instituindo uma possibilidade de expertise da função criadora, na horizontalização da criação, o indivíduo não precisa mais que o outro faça por ele. Ele mesmo está apto a apertar o botão e realizar as mais diferentes tarefas. Contudo, estes mecanismos não proporcionam uma verdadeira influência por parte do consumidor no processo geral. Ele se sente parte integrante do processo por, muitas vezes, executar o grande finale do produto, mas a ação por ele executada não interfere na concepção ou conceito do produto ou, em todo caso, da obra. Mas será que uma dita arte de participação, uma arte colaborativa, pode realmente existir para além destes termos? Ou ainda, será que cada uma delas não se distinguiriam como nichos diferentes de absorção do espectador no processo produtivo? Em Candango, de 2014, vocês estão vendo um slideshow aqui, performance realizada pelo Grupo Empresa, que também compartilhou conosco à noite ontem, no Museu de Arte do Rio, em maio de 2014, como parte da exposição Eu Como Você, a ação empreendida no tempo e espaço de ampliações do sentido de lugar, de museu e da própria arte. Constitui-se pela construção por empresários, que é como o grupo se denomina, de uma base quase escultórica que tem como reminiscência objeto antagônico de sua própria construção, aquele que tem como potência e missão a destruição mesma, uma picareta. A base dorme cuidadosamente ao relento, esperando que o tijolo e a argamassa ali utilizados possam enrijecer e solidificar, a ponto de destituírem-se de suas características primeiras e assumirem ali a unicidade do bloco. O performer, preparado para tal, se estabelece na função destinada ao bloco, da base escultórica. Permanece ali, estático, inacessível, absorto, alheio a si e ao seu próprio corpo. Como o boneco de madeira autorizado a ser homem pelo viés mágico da condição de sair da base, passa a ocupar o lugar do corpo que se relaciona e que atua. A teatralidade aqui, na ação, que nos convoca, é pelo viés do teatro épico do Brecht. O Benjamin também vai dizer que é o teatro épico, ele aponta questões com as quais nós compartilhamos, seja pela dúvida por ela proposta, seja nas possibilidades de ações dos sujeitos enquanto participantes da atividade artística. Os conflitos existentes na constituição teatral, como teorizada por Brecht, alcançam questionamentos na ordem social, na busca por uma não alienação do sujeito em relação à sociedade em que habita. Benjamin apresenta nesse ponto de modo que o teatro épico, abre aspas, não reproduz condições, mas as descobre. A descoberta das situações se processa pela interrupção dos acontecimentos. Então, tudo que vivenciamos ontem é essa incorporação no Z dessa relação que estabelecemos dentro daquilo da nossa prática cotidiana, né? Paul estava sentado ali do lado de várias pessoas, como cada um de nós que assistia à palestra, e num dado momento ele passa a interferir na realidade nesse momento compartilhado que vivenciávamos ontem. Paul Cézanne, o performer, é o mesmo, performer do Grupo Empresa, não o pintor impressionista, curiosamente ele tem o mesmo nome, conduz com seu próprio corpo a ação. Há ali um roteiro, um objetivo, algo que deva ser realizado, como ontem também. Não há, contudo, o controle das possibilidades a que esta ação conduz. Ao sair de sua passividade e alienação, atua enquanto modificador daquilo que o aprisionava, o estatuto mesmo da arte. Ocupa agora o lugar do agente suscitado por Brecht e por Benjamin.
O ofício ou a tarefa hercúlea de destruir o objeto por ele mesmo construído configurava-se como uma responsabilidade única daquele sujeito. Durante o processo, alguns curiosos, outros habituês do campo da arte e das estratégias de participação em arte contemporânea, dividiram com Poe a tarefa de aniquilar qualquer possibilidade de monumento ali instituído naquele bloco. Participavam, contudo, de uma experiência estetizadamente mecânica, não quebrando o bloco, mas com a certeza de que eram espectadores privilegiados dentro do campo da arte, que ampliavam seu repertório de participação e tornavam-se coautores da obra. Nenhum deles, ouso garantir, estava imbuído da responsabilidade compartilhada por Poe naquela tarefa. Os 2 ou 3 golpes eram proferidos, mas seu antagonismo era tão intenso que, ao invés de destruírem o sistema proposto pela empresa, o estatuto da própria arte, eles só o reforçavam. O público que se aglomerava tornava-se cada vez mais plural, e entre a incompreensão do que aquilo significava, mas a compreensão do que aquilo apresentava, um senhor, que por não saber seu nome, eu chamarei senhor, se aproxima da ação e observa rapidamente. Ele é convocado àquelas marretadas. Se compelido por um desejo destruidor ou por um desejo solidário, não posso afirmar, mas fato é que Poe teve que, por alguns momentos, disputar a picareta com o senhor. Sedento e voraz, para senhor, a ação parecia não ter fim. Para ele, não existia objetivo final, como havia para Poe, ter o bloco finalmente feito em pedaços. Do boneco que ganha vida, talvez senhor tenha corrido um pouco mais rápido, ou enchido mais plenamente os pulmões de ar. A zona portuária está repleta de construções de pequenos e grande porte. É possível que o senhor fosse trabalhador de uma dessas construções ou que talvez tivesse um passado no ramo. Fato é que ele compreendia aquela empresa, aquela empreitada, como algo que deveria ser coletivo, não individual. Dos rituais de construção coletiva tão comum nas periferias, a convocação agora era para ser solidário na destruição. Senhor não se sentia responsável unicamente pela destruição do bloco. Sentia-se responsável por Poe. Mais de uma vez recolheu, enquanto Poe ainda picaretava, seus pertences dispostos no chão. O vestiu e calçou cuidadosamente, servindo de apoio para que pudesse retomar os sapatos que portava sem vacilar, ou precisar se afastar da ação. Não, essa não foi uma demanda de Poe, que, apesar de distante, me pareceu algumas vezes desconfortável com a presença tão marcante de outra. O encontro e a relação estabelecida entre artista e transeunte espectador nos remete novamente à condição trazida por Brecht, de como a arte deve operar não na simulação, mas na proposição de situações que desconectem o público do automatismo do fluxo cotidiano. Podemos tentar compreender os antagonismos presentes nesse tipo de proposta também pela condição de teatralidade que nos remete ao projeto Crelazer, de Hélio Oiticica, que se configura como a possibilidade de um espaço compartilhável com o outro. Contudo, ao direcionar seu trabalho a esse outro, enquanto sujeito indeterminado, acaba por construir uma condição básica para a compreensão do trabalho, a vontade e o desejo desse outro de participar. Se Oiticica condiciona a efetivação da participação a um processo de acordar o sujeito, onde o participador é alternado de seu campo habitual para um estranho que acorda seus campos internos de sentimentos e dá-lhe consciência de alguma área de seu ego, onde valores verdadeiros são afirmados, se isso não ocorre, então a participação não toma lugar, diz Oiticica. Existe aí a possibilidade invertida, do não querer deste outro. O crítico do Sunday Telegraph, Edwin Mullins, ressalta em artigo publicado em 69, alguns dias após a abertura da exposição de Oiticica na Whitechapel, onde comenta que, neste outro Éden desnecessário, o, abre aspas, espectador é chamado a recobrar algo presumidamente perdida, nomeadamente a experiência de estar no mundo. Agora, pare por um momento e reflita sobre essa proposição e sobre a massiva suposição que faz sobre nós, porque, lembre-se, essa exposição é sobre nós, não sobre arte. A suposição é de que nossos sentidos então, estão tão entorpecidos pelo excesso de civilização, ou o que seja, que nos tornamos zumbis, capazes de pensamentos racionais, mas que, mesmo assim, erram através do mundo material. Inertes e indiferentes às suas recompensas sensoriais e, portanto, aos seus significados. Fecha aspas. O descontentamento de Mullins se dá tanto na condição possivelmente terapêutica da arte, quanto em fazer uma crítica à sociedade através de suas relações sistêmicas. Mullins, contudo, não está totalmente equivocado.
Tais experiências não podem ser reproduzidas nesse espaço da galeria. E não é a isso a que se destina o trabalho, mas que, partindo da individualidade dos sujeitos que comporão esse espaço, possa se produzir novas experiências e que estas, sim, reverberem nos sujeitos que operam na sociedade. O que talvez Hélio proponha é que o caminho seja de dentro da galeria, ou melhor, da obra, já que ele não precisa mais estar necessariamente nesse espaço interno. Seja de dentro da galeria para fora, e não somente o inverso. É que se possa trazer para esse espaço mais do que levar dele e, quem sabe, no meio do processo, modificar as estruturas da sociedade real. A atuação do artista, nesse caso, é perceber as lacunas existentes entre os campos e propor novos modos de viver e conviver, a partir das conceituações existentes na própria arte, convocando a uma colaboração com a obra e uma construção de sentido a partir de seu confronto. Nesses casos, nos deparamos com uma certa imposição da ação, de fala e de compreensão do que é ser no mundo, que, para Emmanuel Levinas, corresponde ao engajar-se na convergência entre teoria e prática, mas principalmente na maneira como vejo e conduzo minhas relações com o outro, sem compreender que devo deixá-lo ser, porque, em essência, ele já é. Levinas nos diz, abre aspas, na nossa relação com outrem, a questão será deixá-lo ser? A independência de outrem não se realiza na sua função de interpelado? Aquele a quem se fala é, previamente, compreendido no seu ser? De forma alguma. Outrem não é primeiro objeto de compreensão e depois interlocutor. As duas relações confundem-se. Dito de outra forma, da compreensão de outrem é inseparável a sua invocação. Compreender uma pessoa já é falar-lhe. Por a existência de outrem, deixando-a ser, é já ter aceito essa existência, tê-la tomado em consideração. Ter aceito, ter considerado, não corresponde a uma compreensão, a um deixar ser. A palavra delineia uma relação original. Trata-se de perceber a função da linguagem não como subordinada à consciência, que se toma da presença de outrem, ou de sua vizinhança, ou da comunidade com ele, mas como condição dessa tomada de consciência. Fecha aspas. A convocatória realizada em Candango de tomar parte da ação, que acontece sem diálogos, sem autorizações, na compreensão primeira deste ser no mundo, nos endereça a uma prática de colaboração que não temos troca ou inversão de papéis. Todos são agentes da ação. O Z, notação que nos permite escrever o mundo em 3 dimensões, coloca-nos todos na mesma condição, sem hierarquias. Senhor, após calçar Paul e acompanhá-lo freneticamente até a entrada do museu, exigia somente uma coisa, a picareta, que era ali o vestígio não só da performance artística, mas principalmente do modo como acredito que a arte deve operar, na promoção de encontro entre 2 ou mais sujeitos. Obrigada. Bom, eu vou ter que passar muito rapidamente aqui para o Plastino. Nós estamos assim com o nosso horário preciso, né? Então o Plastino vai, a partir dos vestígios aqui da Melina, dar a sua continuidade à questão da psicanálise, da cultura, da realidade das ficções. Tá, realidade da ficção. Eu imaginei uma colaboração. Primeiro, quero agradecer mais um convite da sociedade, fico muito grato, sempre muito bom, né, estar com vocês. E para esta oportunidade eu pensei em pôr algumas reflexões nas relações mútuas entre a psicanálise e a cultura, né? O quanto a psicanálise influenciou a cultura, o quanto a cultura influenciou e ainda influencia a psicanálise. E aqui é uma questão paradoxal, que é o que me incentivou a trazer a questão. A um lado desta relação, na qual a psicanálise aparece como fortemente contestadora da cultura vigente no momento de sua aparição como conhecimento e como prática. Por outro, e esse é o paradoxo, aparece como reforçando aspectos importantes dessa cultura, particularmente nos que tange alguns aspectos fortemente repressivos. Então, eu acho que há uma contradição interna na nossa área,
e que impacta fortemente a relação dela com a cultura. Por que isto acontece? Me parece que é porque é preciso diferenciar na psicanálise a prática clínica, a experiência clínica, que é uma experiência de conhecimento, por um lado, e o contexto cultural na qual foi elaborada uma teoria para dar conta daquilo que ia sendo descoberto na experiência clínica. Aquilo que é descoberto na experiência clínica tem um enorme potencial contestatório, revolucionário mesmo com relação à cultura vigente, enquanto que a utilização do contexto cultural vigente, dos valores, das crenças teóricas, para teorizar essa experiência, levou a psicanálise a, num nível de teórico de maior abstração, a se aproximar de aspectos da cultura vigente e, em particular, dos aspectos mais repressivos. Eu lembro aos colegas, eu sei que nem todo mundo é psicanalista aqui, por isso vou tentar não ser muito específico no que tange a questões teóricas, mas eu lembro que quando Freud foi levado a abandonar a tentativa do projeto, na qual buscava encontrar bases materiais para dar conta dos fenômenos que encontrava na clínica, dos fenômenos psíquicos, ele escreve uma carta ao interlocutor da época, ao Flies, dizendo: já que não tenho um chão, vou construir um teto. E esse teto, ele deixa muito claro, é uma superestrutura, maior nível de abstração, provisória, modificável tantas vezes quanto necessário, que ele veio chamar de metapsicologia. Bem, primeiro aspecto, rapidamente, o aspecto contestatário, o aspecto mais revolucionário. Eu vou dizê-lo com uma frase de um autor que eu prezo muito, Cornelius Castoriadis. Castoriadis diz assim: muito mais que a ordem moral da sociedade, é sua ordem lógica e ontológica que a psicanálise põe em causa. Bem, isto é uma coisa muitíssimo forte, porque a ordem lógica e a ordem ontológica é aquilo que organiza a nossa cultura. É aquilo que faz com que nós nos entendamos, nos pensemos de uma determinada maneira, conforme qual seja a ordem, em um caso e no outro, na lógica e na ontológica, que a civilização esteja sustentando. Por que isto aconteceria? Por que esta contestação? Para dizê-lo muito rapidamente, porque as descobertas clínicas de Freud demoliram as bases da concepção antropológica cartesiana, dualista e racionalista. Nada mais e nada menos que isso. Ou seja, aquelas afirmações sobre o que seria o ser humano. Um ser racional, um ego unitário. Freud vem a dizer, com a descoberta de que o psiquismo é genuinamente inconsciente, com a descoberta de que esse psiquismo genuinamente inconsciente opera com base a um processo que ele chama de primário, que é alheio a toda a lógica identitária e, no entanto, produtor de sentido, e com a descoberta que o primado é da afetividade e não da racionalidade. Com isso, Freud vai dar um golpe duríssimo na crença dominante de Descartes para frente. Talvez alguém que esteja ouvindo isto pense que isto não parece tão claro na consciência de Freud. E, de fato, aqui uma questão que é importante lembrar, e é que o fundador, assim como outros grandes descobridores na história, Einstein é outro caso, não terminaram de compreender a enorme dimensão das descobertas que tinha feito. É sabido, por exemplo, que Einstein jamais aceitou a física quântica, embora os trabalhos dele estejam
na base do que possibilitou que ela fosse desenvolvida. Cristóbal Colombo também não sabia que descobriu a América e morreu sem sabê-lo. Isso parece ser uma cena, e é compreensível, porque a marca dos gênios, a marca dos descobridores é ir muito além do seu tempo. E, portanto, obviamente, eles vão em golpes de intuições geniais, mas nem sempre, aliás, raramente, podem se desfazer dos arcabouços teóricos nos quais se formaram e trabalharam. Essas descobertas afirmam, e uma série de conceitos que Freud vai criar, retirados diretamente da experiência clínica, vão mostrar uma compreensão importante de Freud, no sentido de que a atividade inconsciente, nos processos intuitivos inseparáveis de vivências emocionais, são processos de conhecimento. E é mais, são os processos fundamentais de conhecimento. E isto é uma afirmação que, de maneira crescente, foi ganhando importância na cultura ocidental ao longo do século XX. E a que me refiro quando me refiro ao outro lado, né, da relação da psicanálise com a cultura? Um lado no qual a psicanálise, ao invés de contestar, reforça aqueles aspectos, por vezes, os mais repressivos da cultura. Me refiro à elaboração metapsicológica de Freud, que se utilizou para ser construída das crenças fundamentais que embasaram o paradigma moderno, incluindo a antropologia cartesiana, e de maneira ainda mais fundamental, os preconceitos patriarcais que Freud encampou acriticamente. Era muito difícil que não o fizesse na época que ele trabalhou, até porque a família que ele teve, as práticas familiares que ele teve como chão de experiência empírica eram famílias fortemente patriarcais. Portanto, a teoria dele refletia o que ele estava vendo. Talvez a crítica fundamental seja ter tomado o que era um exemplo histórico, de um momento dado da história, embora importante e prolongado, tê-lo tomado como determinações naturais. E essa também é uma marca do pensamento do século XIX, no qual dificilmente Freud podia ter se libertado para além do que o fez. Bem, é isto. Estas concepções patriarcais e estas concepções modernas, eu vou mencioná-las muito rapidamente antes que Ana se zangue comigo, né? Mas são a concepção dualista de um polo dominante e um polo dominado, onde natureza e cultura são dois polos, a cultura domina e a natureza há de ser dominada, caso contrário a civilização é inviável. Corpo e psiquismo, a mesma coisa vale a dominação do psiquismo sobre o corpo. Razão e afeto, e aqui a psicanálise não inventou nada, isso vem da virada iluminista dos gregos, mas também o afeto passa a ser dominado pela razão. Vocês sabem, assim que num momento muito arcaico da cultura grega, as paixões, o nome dos afetos na época, eram tidos como a fonte da vida, não eram tidos como negativos. Apenas eles tinham a tendência à desmesura e, portanto, precisavam de uma ratio, uma medida, em grego. Com o correr do tempo, com a virada iluminista, a ratio virou razão e as paixões deixaram de ser a fonte da vida e passaram a ser um componente fundamental de uma natureza selvagem que deveria ser dominada. E isso foi uma virada civilizacional fundamental, cujas consequências entram também na compreensão da psicanálise. A relação, sobretudo na segunda teoria pulsional, me parece bastante clara. Bem, dentre outras questões fundamentais
que o fundador toma da cultura vigente, nesse particular, da cultura patriarcal, fortemente vigente ainda na sua época. Nós temos a desvalorização do feminino, da natureza, do corpo, dos afetos e da intuição. E isto de maneira, de novo, contraditória, porque quando Freud fala perto da clínica, a intuição tem um lugar absolutamente central. Quando ele fala na metapsicologia, ele diz que não dá para esperar nada da intuição, que a única fonte de conhecimento é a razão. Eu vou passar por cima, podia mostrar em que, na obra de Freud, cada um desses aspectos que eu acabo de mencionar foram desvalorizados, mas eu vou passar por cima primeiro porque é um pouco específico demais e segundo porque não vai dar o tempo. Se depois quiserem, podemos discuti-lo. Queria me referir a outro aspecto fundamental do trabalho freudiano, no qual as duas características que mencionei antes estão presentes. E se trata do complexo de Édipo, descoberto na clínica, na autoanálise, referendado pelo conhecimento do saber dos poetas, como Freud gostava de dizer. A descoberta, o Édipo, e a descoberta do Édipo como um cenário fundamental de relacionamento emocional em relações triangulares, de pessoas totais, como diria Winnicott, sem dúvida é uma das grandes descobertas freudianas, é um dos temas fortes, centrais da psicanálise. Todo, como sabemos, todo nosso trabalho, o trabalho de Freud e de todos os sucessores, em torno à neurose de transferência, necessariamente transitam por esse cenário. Mas o Édipo, essa descoberta clínica, foi teorizada. E, de novo, foi teorizada conforme a leitura da época, os valores da época, e de uma leitura profundamente patriarcal, que esta vou tentar especificar mais um pouquinho. Primeiro elemento desta cultura patriarcal encampada pela teorização freudiana. O pressuposto de um conflito natural de um indivíduo antissocial com a sociedade. Conflito este que só poderia ser driblado e, na verdade, não superado, por isso que a felicidade seria impossível, segundo o mestre, seria driblado através de relações onde, em última instância, o elemento repressivo é fundamental. Esta é uma das premissas da compreensão do processo de subjetivação na obra freudiana. Esta leitura é tão forte que a concepção que Freud veicula sobre as consequências da introjeção de superego são no sentido de provocar uma diminuição no indivíduo. Ele vai dizer, por exemplo, no Mal-Estar, de que a introjeção do superego é comparável ao estabelecimento de uma unidade militar no coração de uma cidade inimiga. Ou seja, cidade inimiga é o psiquismo de cada um de nós e o superego seria a ocupação militar que a cidade, a comunidade a qual pertencemos, faria. Mas Freud diz, em outro parágrafo do mesmo trabalho, de que a introjeção do superego é uma vitória do indivíduo sobre uma vitória da sociedade sobre o indivíduo. Bom, é claro que isto não é sem consequência numa enorme quantidade de questões vinculadas à vida cultural, não apenas individual, e para perceber uma rapidíssima comparação com uma leitura posterior, essa leitura posterior que eu vou citar
é a de Winnicott. Poderíamos trabalhar também o pensamento de Corrucci ou de Balint de uma maneira bastante similar. E, como sabemos, o Winnicott pensa na emergência de um superego espontâneo, que acontece porque quando se dá a conjugação de uma tendência natural à empatia em cada criança humana e um ambiente acolhedor e favorecedor, e esse superego espontâneo nasceria não no contexto de um conflito e sobre a ameaça de repressão, mas no contexto de um acolhimento amoroso que se poupa de qualquer retaliação. Isso é muito importante, porque nesse momento que acontece muito mais cedo, muito antes, portanto, da relação triangular na qual tem ensejo o drama edipiano, nesse momento a criança, visualizando, começando a perceber a diferenciação materna, ela, entre outras coisas, vai começar a lidar, através da criação de objeto transicional, com o mundo do simbólico. E aqui é uma questão fundamental. Para esta leitura da psicanálise, a criança humana acede ao mundo do simbólico como criador. Não é um símbolo que lhe cai na cabeça, né, para impor a ordem social, mas é um ato de criação de cada um que se apropria de algum elemento do mundo real para, juntando com sua fantasia, criar o objeto transicional. É claro que essa leitura não descarta nem imagina de que na instância edipiana posterior não deva surgir o que agora nesse contexto se denomina superego social. Surge e é importante, mas o nível de tragédia que a leitura clássica lhe dá, e isso quem trabalha muito bem é Corrucci, né, talvez mais explicitamente que Winnicott, deve ser trocada por uma leitura mais de drama. Enfim, há uma questão muito importante sobre essa perspectiva que eu não quero deixar de dizer, e é que, como mostrou recentemente Norman Harmony, num livro que eu considero fundamental, O Homem Transicional, a imposição do superego, tal como pensado e praticado na psicanálise ortodoxa, significa não apenas a interdição do incesto e da agressividade endógena, significa o esmagamento, o sepultamento da matriz materna, ou seja, o sepultamento do que foi a experiência da criança humana no primeiro ano de vida e que é feita de comunicação intuitiva, comunicação corporal, comunicação afetiva. Esse mundo, precisamente, que era preciso erradicar para que a dominação patriarcal pudesse se reproduzir. E eu acho que isso é uma questão fundamental. Agora, por que todos os autores estão podendo estudar isso? Sabemos, tiveram outro tipo de clínica, trabalharam uma questão que Freud não podia trabalhar, obviamente, na época, com bebês, com mais, mas também viveram numa época onde, felizmente, se acelerou grandemente a decadência da dominação do patriarcado. E isto, obviamente, abriu campo para que pudéssemos pensar, não nossos conhecimentos clínicos, que isso de entrada, o que Freud trouxe, esse continuam tão válidos quanto antes, mas podemos pensar uma outra maneira de elaborá-los teoricamente al ponto de torná-los provavelmente muito mais fecundos até do que já foram. Eu quero, para fechar, tenho 5 minutos, Ana, ainda. Sim. Eu já ia passar o bilhete. 2 Bom, minutos, então, Faustino. muito rápido. Só como provocação. Isto que eu acabo de dizer pode e deve ser levado em conta, me parece, para pensar coisas fundamentais, como, por exemplo, a crise contemporânea. Dentro de nossos debates entre psicoanalistas, muitas vezes aparece de que se trata uma crise de autoridade, é uma certa corrente que pensa que nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Eu acho que, em parte, isso é verdade, mas essa é a parte boa da crise.
né? A crise da autoridade do patriarcado é uma excelente notícia. A crise de qualquer autoridade como forma de dominação é uma boa notícia. O outro lado da crise, e essa é uma notícia ruim, e eu acho que isso é o centro da crise, é que se trata de uma crise erótica, no sentido de uma crise de relacionamentos humanos que são tão profundamente afetados nos últimos 30 ou 40 anos por esta explosão de ideologia que se chamou neoliberal, ou que seja, ou seja, um individualismo terrivelmente acentuado e que se desdobra uma série de questões da corrupção, o consumismo, da pornografia, a violência e uma série de coisas mais que são expressões desta crise. Para dizer simplesmente, dos dados de como temos uma crise de erotismo, nos últimos 20 anos, o número de prisioneiros no mundo mais do que dobrou. Nos Estados Unidos, no governo Bush, passaram de 1 milhão a 2 milhões de prisioneiros. É claro que a maior parte são negros, chicanos e pobres, né? E entre nós não é diferente. Nós também tivemos um aumento de 70% na última década de prisioneiros. E outro dado, e com isto fecho, da crise do erotismo contemporâneo, está numa informação que acabamos de ter de maneira muito explícita e cientificamente demonstrada no livro Capitalismo no século XXI, do Piquet francês, no qual mostra que a desigualdade no mundo hoje é maior que em 1800. Estamos num mundo mais desigual entre os que mais têm e os que menos têm, mais desigual que na época das monarquias absolutas. Bem, haveria mais coisas, mas fica para o debate. Obrigado. Olha, eu vou simplesmente passar a palavra aqui para a Graciela, porque vamos ter que pedir desculpa. Nós vamos ouvir a Graciela, vai ter 5 minutos para discussão e nós vamos ter que encerrar, porque... Podemos continuar um pouco? Ah, então pronto, então melhor, porque eu tinha sido recomendada que terminasse 15 para as 2. Começa. Então, pode começar, por favor. Bom dia. Estou agradecida com o convite, que para mim é uma oportunidade que eu tomei, né, desde que eu fui convidada para recuperar uma língua da minha infância, que é o português, que eu já tinha esquecida. E esse é o maior desafio para mim dessa fala. Demolição e construção de uma arte e vida. Dada a temática da mesa a qual fui convidada, achei que o mais adequado a fazer é uma apresentação percorrendo algumas experiências interdisciplinares em prol de uma visão arte e vida que transitei nos últimos anos. Quanto à psicanálise, vou falar da sua influência no meu processo artístico, durante o qual me apoiei em algumas teorias psicanalíticas. Esclareço que com elas pratiquei uma antropofagia, com o fim de construir meu próprio ponto de vista como resposta ao excesso de informação multicultural do mundo atual e dentro do contexto no qual me desenvolvo. Nasci na província de Misiones, o noroeste argentino, limítrofe com o Brasil e o Paraguai. As famílias camponesas dos meus pais chegaram a esse lugar através do sul do Brasil nos anos 40. Cresci no Verá, povoado fundado em 1928, cuja população está conformada por uma maioria de descendentes de estrangeiros de origens diversas.
Dali fui para Córdoba para estudar arquitetura em 1985 na Universidade Nacional. Formação que finalizei em 92. E logo comecei a trabalhar em desenho arquitetônico independente e transitar um processo artístico no qual fui capitalizando a experiência de gestação de projetos e trabalho em equipe adquiridos na formação e exercício da minha profissão. Desde 1995 até 99, realizei projetos fotográficos que recriavam meu cotidiano pessoal e participei em ações coletivas interdisciplinares realizadas na cidade. De 2000 ao 2008, além de ter 2 filhos juntos, fiz com Luiz Gonçalves Palma um extenso projeto em colaboração que chamei Hierarquias de Intimidade. Este teve 5 ensaios de textos e fotografias: conjugação de intimidade, o encontro, o luto, a anunciação e a separação. Nesses projetos foram importantes referentes teóricos a revolução íntima da psicanalista Júlia Kristeva e a recriação do estadio do espelho de Lacan, feito por Françoise Dolto, na qual dizia que a imagem escópica devia ser completada com a do inconsciente e que o fantasma escópico no sujeito existe só em relação com um olhar imaginário, ou do outro. Meu outro era cada fotografia de Luiz, e as palavras eram minhas leituras imaginárias, ficções de possíveis inconscientes para completá-las. Depois que terminamos Hierarquias de Intimidade, fiz com Luiz outras colaborações. Seu Meu Prazer, que é uma reflexão sobre a violência tácita no casal. Corpos Intangíveis, é uma instalação que ensaia sobre a impossibilidade de ver ao outro. E trabalhos para o projeto Demolição Construção, que foi aberto à entrada de outros agentes. Poderia sintetizar esse processo com a seguinte frase do Nicolas Bourriot: assim como o nosso inconsciente tenta escapar como pode da fatalidade da história familiar pela psicanálise, a arte faz conscientes os cenários coletivos e nos propõe outros percursos pela realidade, graças às mesmas formas que incorporam as histórias impostas. O trabalho de Hierarquias de Intimidade eu titulei a obra do Luiz, e essa peça que está na capa da revista, eu chamei a ela No Instante que Nada Acontecia. Então, as palavras que acompanham as imagens são como esse inconsciente do que eu estava falando. O projeto Demolição Construção é um projeto de ação artística que adota o conceito de práticas desde aqui, a partir daqui, propiciado por Gerardo Mosquera. Foi iniciado em 2007 na cidade de Córdoba, em uma casa destinada à demolição para a renovação urbana. É um dispositivo artístico que pode ser entendido como uma busca de resistência criativa aos diversos dispositivos de controle. Entre 2008 e 2009, fizemos 4 chamadas para a Casa Demolição. Diversos agentes de fora e de dentro da arte contemporânea tiveram absoluta liberdade de ação e intervenção na casa. A única coisa que o projeto solicitava aos participantes é que adotassem um conceito de demolição como ponto de partida. A Casa Demolição foi um disparador filosófico, um espaço que, mesmo estando em ruínas, nos abrigou incondicionalmente. Em 2009, Demolição Construção passou da Casa Demolição aos sítios de memória de Córdoba, espaços que são ex-centros de clandestinos de detenção da última ditadura militar argentina, acontecida entre 1976 e 1982, quando o terrorismo de Estado
torturou e fez desaparecer pessoas sequestradas ilegalmente. E fizemos tal passagem incentivados pelo texto chamado Pedro e a Demolição, do psicanalista uruguaio Marcelo Viñar. Esse texto foi apresentado por Viñar em seu exílio em Paris em 1978. Nele, o termo demolição foi usado por um paciente seu, referindo-se à impossibilidade de resistir à tortura e colaborar com o agressor. Isso repercute na culpa por sobreviver que carregam muitos expresos políticos. Naquele momento, Viñar já se perguntava pelos impactos sociais que tais fatos produziriam. Chamei esse projeto Fronesis Crioula, ex-centro clandestino de detenção Córdoba. Fronesis é um termo que é extraído do texto O Gênio Feminino, de Júlia Kristeva. Convidei para compartilhar a coordenação a Soledad Sánchez Goldar, artista argentina de performance, que tem familiares desaparecidos. Nos sítios, avisávamos aos participantes que não poderiam intervir fisicamente nos espaços e que resultou ser uma prática inversa da casa de demolição. Geramos dispositivos artísticos em 4 sítios de memória de Córdoba que são muito diferentes entre si, tanto por sua localização e contexto, quanto por sua escala e pelas atividades que propõem. Em 2010 e 2011, realizamos também outros projetos em demolição e construção, que gostaria especialmente de compartilhar nesta oportunidade, porque algumas foram realizadas no Brasil e com artistas brasileiros. Exercícios Nidais, iniciado em Córdoba, novamente em colaboração com González Palma, teve uma segunda instância em Belo Horizonte, na residência Desenho, convocada pelo Centro de Experimentação e Formação de Arte. Esses exercícios indagam sobre a memória individual. Entrevistamos pessoas, convidando-as a recordar sua primeira vivenda, através de desenhos e croquis que fazemos com suas indicações, em papéis transparentes. A peça final conforma um díptico que reúne as transparências desenhadas superpostas junto a uma fotografia de um ninho de pássaro, acompanhado de uma edição da entrevista em vídeo. Nomadamente é o outro projeto iniciado em 2010 e se refere aos percursos e êxodos de nossas famílias. A primeira parte foi realizada por Soledad Sánchez Goldar em Córdoba, com sua proposta Marca e Exílio, um projeto entre arte e ciências sociais feito com 2 sociólogas mexicanas. Trata-se de uma reflexão sobre o exílio por questões políticas e de como tal experiência repercute na vida das pessoas implicadas e na das seus descendentes. A segunda etapa de Nomadamente foi realizada em Belo Horizonte, junto com Cíntia Mendonça, quando eu estava na residência Desenho, trabalhando com exercícios nidais. Cíntia Mendonça veio do Rio de Janeiro e fomos juntas a Perdões, de ônibus, para visitar o ninho paraíso perdido da sua família paterna que desenhei diretamente. Com isso, estabelecemos um vínculo entre os 2 projetos, Exercícios Nidais e Nomadamente. Perto de Perdões, num campo, está ainda a casa desabitada, abandonada, quase em ruínas, onde o pai de Cíntia nasceu. Ele e sua esposa nos acompanharam depois de muitos anos sem ir àquele lugar. Ficamos 2 dias em Perdões. Os parentes de Cíntia me receberam para comer e dormir na sua casa com uma amabilidade total. Fizeram que voltassem à minha memória as visitas de quando eu era menina a meus parentes brasileiros. Assim, eu fiz outra viagem dentro da viagem inicial. Em BH também entrei em contato com o Paulo Nazaré e o convidei para participar do dispositivo Fronesis Crioula, a residência Campo de la Ribera, proposta para o evento internacional de arte contemporâneo chamado Afuera, Fora, realizado em Córdoba.
Paulo Nazaré fez o percurso de Belo Horizonte a Córdoba por terra. E aqui nos reunimos os que participávamos de Nómadamente, Soledad, Cíntia, Paulo e eu. Mais tarde se somaram outros artistas que participavam de fora conosco. Nos 10 centros clandestinos de detenção, a memória é um instrumento de viagem. É inevitável a reflexão sobre limites entre ser cidadãos e ser humanos. A experiência de residir ali conectou nossos corpos com os corpos desaparecidos e torturados. E ainda, o encontro com as pessoas que ali trabalham é uma experiência forte, porque a maioria delas é sobrevivente desses lugares. Residir no Campo de la Ribera nos levou a um conceito de arte fora que ia além da proposta da que participávamos. Fizemos um exercício de demolição-construção de nossa própria memória, com pensamentos e emoções que nos atravessaram o corpo. Essa experiência resultou ser uma dobradiça, uma articulação entre Nómadamente e Fronesis Crioula. Em 2011, fizemos Fronesis Crioula Residência La Perla, no ex-centro clandestino mais significativo de Córdoba, onde passaram perto de 2.500 pessoas sequestradas na última ditadura militar argentina, delas 2.000 estão desaparecidas. A residência nesse sítio de memória implicou 6 meses de trabalho, até hoje inédito. E dela participaram aproximadamente 40 agentes latino-americanos de diversas disciplinas. Desde o 2012, coordeno a Casa Estúdio BATS, que é uma residência interdisciplinar na qual promovo projetos sustentáveis. Nesse lugar estou no processo de escrever minha tese de mestrado na Antropologia Social, pós-graduação que iniciei no 2010, no começo do trabalho com os ex-centros clandestinos de detenção, que são instituições que estão geradas por cientistas sociais. E eu estou procurando fazer uma transposição da experiência realizada por o dispositivo artístico Demolição-Construção nos sítios de memória a um texto que possa explicar tal experiência etnograficamente para que seja mais acessível para o entendimento interdisciplinar implicado. Para concluir, comparto algumas palavras de Kevin Power que dão luz para ver o que leva os artistas a realizar práticas artísticas, independentemente de fazer ou não peças de arte, ou que essas práticas, sejam ou não consideradas ações artísticas por críticos do mainstream. São práticas que repercutem em seus próprios contextos. A grande motivação é gerar dispositivos de ação criativa sendo parte da coisa, o que nos leva a buscar os meios para concretar nossos projetos. Como diz Kevin Power, em Adonde Vamos, que foi feito em Incubo, Chile, em 2008, a arte é uma companheira essencial para nossas perguntas. Há de ser medida em função de si mesma. Não pode ser parte de práticas políticas predefinidas ou abstração teórica prévia. Transita entre sua qualidade material e a própria experiência dos artistas. Uma arte poderia estabelecer uma relação dialógica entre arte e vida, arte e teoria, que seria o espaço ideal para suas práticas, para pensar em questões importantes a partir das intimidades da experiência? Enfrentamos o problema de desatar as representações, as da modernidade, as das pós-modernidades e as do pós-colonialismo, que sempre tiveram fins em comum com o capitalismo. E fica a tarefa crítica de desconstruir as maneiras pelas quais nos representamos. Resta-nos um longo caminho, em tempos complexos, mas altamente intrigantes. Obrigada.
só um comentário muito rápido antes de passar a palavra para a plateia, é que nós vimos aqui 3 experiências diferentes, né, de compreensão, de trabalhar com essa questão da desconstrução e construção, que pode ser vista através da experiência artística e da experiência psicanalítica. É isso que é o nosso cotidiano no nosso trabalho analítico, e como isso vai implicar sempre num encontro com o outro, né? E quer na relação transferencial de uma análise, quer na experiência diante de uma obra de arte, essa desmoldurização, como foi falado, ou então essa desconstrução trazida nessas oficinas construídas. Então, e que esse fator, que foi a contribuição do Plastino, desse encontro afetivo, digamos assim, que é o aspecto feminino da psicanálise, essa experiência do ser, como fala esse nosso querido autor comum, que é o Winnicott, né? Isso vai unir essas 3 experiências, porque é a partir de uma condição de não racionalidade, de não integração frente à experiência emocional e da arte, que vai permitir essa construção depois dessa obra, que vai afetar emocionalmente quem a aprecia. Então, isso é só muito rapidamente para poder passar a palavra à plateia. Para a gente, peço a vocês que sejam bastante rápidos, para a gente poder... E outra coisa, antes só de terminar, a possibilidade também da reconstrução através da arte de uma realidade interna, que foi, quer dizer, a reconstrução pela arte de um sujeito que foi destruído pela violência de uma política de Estado, né? Então, era isso que eu gostaria, rápidas palavras que foram meio atrapalhadas por causa da pressa, e eu passo, então, a palavra à plateia. Seu pode... Vou falar não apenas para lamentar, não é, que nós tenhamos pouco tempo, não é, mas eu acho que é inevitável, porque a mesa anterior também trouxe colaborações incríveis, e eu acho que todos nós ainda gostaríamos de estar conversando sobre o que se passou antes, e que é, inclusive, acrescentado pelo que nós estamos vivendo aqui com vocês, né? Então, eu achei uma mesa interessantíssima, e eu queria tentar ser breve, não é? Mas colocar uma pergunta para a Melina. É a questão que você trouxe, comentando justamente a performance de ontem, né? Onde você trouxe essa questão da necessidade, enfim, o tema da desmoldurização, né? Da desmoldurização. Esse é um tema, inclusive, que o Plastino usa também aqui, e que nós todos, psicanalistas, vivemos, não é? Porque uma coisa é a psicanálise que nos foi
ensinada e clássica, onde nós temos que ter uma moldura, que, digamos, é a organização de um determinado setting, para onde se processa a experiência analítica. Mas, ao mesmo tempo que nós temos que ter a moldura, não é? Nós, hoje em dia, lidamos com a necessidade de desmoldurar, não é? Exatamente, quer dizer, então é a questão do uso do divã, é a questão do número de sessões de análise, enfim, isso é uma discussão diária nossa, não é? E que, como a gente tem que ver, não há que temer o desafio, não é? Dessa questão, porque nós não estamos sozinhos, não é? Então, os artistas e os filósofos estão nos propondo exatamente essa questão, então não há o que temer. Não é? Nessa desconstrução dessa moldura clássica, não é? Que atendia, digamos, ao paradigma da ciência moderna, onde Freud, enfim, pensou isso para poder garantir a cientificidade da psicanálise, mas, no caso, eu acho que estamos atravessados pela cultura, tendo que desmoldurar. Né? Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, Malina, que oh, meu Deus, desculpe, Melina, desculpe, que, aliás, é um nome lindo. Parece que tem mel, né? Tem, é o apelido. Muito bem. Então, ontem, naquela questão das experiências, né, da experiência que nós vivemos, o que seria, então, para que nós não ficássemos apenas como observadores, não é? Porque alguém aqui ontem até pensou, vou tomar a iniciativa de dizer, pare. Bom, essa é uma das iniciativas. Eu estava conversando aqui com Marina, e ela estava dizendo que levou para o marido dela, contando, que é um artista, é o Adriano, né? Ele disse, mas por que ninguém mexeu com o corpo dele? Por que ninguém tocou aquele pênis? E eu pensei, beliscou aquela bunda, não é? Digamos assim. Não é? Enfim, porque quer dizer, essa é a proposta. Quer dizer, porque no vídeo que você nos passou, houve uma intervenção, houve uma participação. E ontem nós ficamos assim, atolados, talvez como se fôssemos apenas observadores, não é? Diante de um quadro, então alguma coisa. Não tomamos aquilo como uma proposta de participação. Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, em relação ao Plastino, o que eu queria dizer é que é sempre um prazer ouvir o Plastino falando que, apesar dele trazer Winnicott, Kohut e tudo mais, a clareza com que o Plastino traz a Aventura Freudiana, que é o nome do livro, do primeiro livro dele, a clareza com que ele traz a teoria freudiana, mesmo que com as suas críticas, é realmente de um prazer incrível, né? Para mim, e é um benefício que você nos traz. Eu queria apenas... Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas eu queria perguntar ao Plastino... Plastino, como é que fica para você a questão da formação do símbolo em Freud? Não apenas no Winnicott, né, como resultado no espaço potencial. Como é que a gente podia ver e discutir, talvez, a questão da formação de símbolo em Freud? Né? Ou quais são os sinais em Freud, além da metapsicologia de 1915, onde nós temos, em Freud, digamos, a questão do caldeirão, da bruxa, da feiticeira, não é? Onde é que a gente pode pensar o símbolo? Olha, tá? Desculpe. Eu não acabei, Ana, desculpe, tá, mas eu queria... Eu vou tentar. E quanto a Graciela, eu queria... Veja bem, talvez muito tomada por aquela questão que o Luiz Alberto falou ontem, contra o bom senso e o senso comum, quer dizer, questionando, né? E aí eu fui até procurar aqui Froneses, né? A Froneses, eu fui procurar, porque eu não me lembrava, eu achava que Froneses era temperança. E não deixa de ser, é uma coisa da prudência, do senso prático, em Aristóteles e tudo mais. Mas como é que a gente articula essa questão da Froneses, né? Crioula, como você diz, justamente com a dimensão dessa experiência que você nos traz, não é? Que é uma experiência disruptiva, não é? Digamos, eu entendi assim, né? Como se fosse distante
quer dizer, do senso prático. Bom, foi assim, não sei se foi claro no que eu disse. Tá, eu vou pedir Obrigada. a outra Desculpe, pessoa, sim. que é o Neymarinho, que pediu a palavra, se vocês não se incomodam, dele fazer a pergunta antes e depois vocês deixarem a resposta de ambas as perguntas para o final. E estão encerradas as perguntas, porque temos que terminar. Bom, Neymarinho, SBPRJ. Eu só vou perguntar, questionar 2 pontos, por causa do adiantado da hora, que, de fato, é lamentável a gente não poder conversar com calma. Mas a gente conversa no café, no almoço, essa tal. Uma é o seguinte, eu vou me centrar no comentário do Plastino, porque esse superego inicotiano, que eu simpatizo muito, não como superego, que eu acho que é uma função muito discutível, de valor muito discutível, exceto na patologia, em que diferenciaria de um ego? Então, e fazer apenas um comentário, porque eu acho que o Plastino levanta uma questão extremamente complexa, que a rigor, mesmo que a psicanálise tenha 100 anos, eu acho que a repercussão ética e epistemológica da psicanálise até hoje não foi devidamente avaliada ou explorada, talvez até pelo embate da psicanálise e a cultura. Isso fica essa questão para o Plastino. Um outro ponto que você pegaria mais que a Melina trouxe, e a Graciela em especial, é algo que eu vejo como extremamente positivo em Caliban. Eu vou articular isso com Caliban, porque nós, na América Latina, sofremos um desastre na década de 60, um desastre que vai da Guatemala à Argentina, à Patagônia, vamos dizer assim. Podíamos falar até no México, mas flagrantemente da Guatemala à Argentina, que foi uma série de ditaduras cruéis que vocês mostraram com muita clareza e que, ainda bem, que nós não nos recuperamos. Isso eu achei interessante, extremamente positivo, porque eu acho que um dos grandes problemas da cultura europeia é que se recuperou rapidamente, rápido demais, né? E até hoje vive um drama cultural tão sério como o drama econômico. Nesse sentido, Graciela, eu acho que o trabalho de vocês e o trabalho da Melina como uma nova geração talvez expresse bem isso. Nós temos que tratar da demolição sem uma ideia de reconstrução. Isso aí daria uma conversa muito grande, mas com uma ideia de desenvolvimento, não de reconstruir absolutamente nada que não nos interessa, que é apenas promover uma nova catástrofe. É só esses meus comentários que eu gostaria de ouvir da mesa. Não, acho que depois continuamos aí, Graciela. Acho que são 2 perguntas bem direcionadas. Correto. Bom, as 2 séries de perguntas são gigantes, né? Mas eu vou tentar ser bem breve. Selmi, muito obrigado pelo introito, mas não vale, né? Nós somos muito amigos, mas enfim. Primeiro a questão, você disse como fica o simbólico em Freud, no contexto do que ele fala da bruxa epistemológica, etc. e tanto. Eu diria, felizmente para nós, Freud não quis fazer um sistema. E a obra está cheia de coisas que se contradizem entre si, o que é de uma riqueza gigantesca. Felizmente ele dizia, não, me equivoquei e jogava fora. Às vezes fez isso, mas o que estava publicado estava e ele manteve. Então, por exemplo, ele disse coisas com atenção flutuante, para dar um exemplo que me vem à mente agora, né? O analista não presta atenção especial a nada do falado, né?
olhando ou prestando atenção ao seu próprio inconsciente, tentando fisgar o inconsciente analisando o próprio inconsciente. Bom, isso é bruxaria, né? Ou seja, é claro que a intuição da melhor espécie, é claro que funciona, todos nós que temos prática sabemos disso, e não só na atenção flutuante, na vida. Agora, ao mesmo tempo que ele fala essas coisas e outras parecidas com essa, e de ter dito em 1907, ele escreve uma carta para Jung dizendo que está matutando escrever um artigo sobre as consequências epistemológicas da descoberta do inconsciente. Teria sido estupendo se tivesse escrito. Não fez. Não fez por razões óbvias, era muito difícil, porque era confrontar a epistemologia dominante, e isso significava simplesmente dizer, olha, a psicanálise não é uma ciência. Não é, hoje eu acho que não é uma ciência no sentido de ciência positiva. É um saber compreensivo, felizmente, porque aquilo com que lidamos não são coisas que têm a ver com o mundo da matéria. Mas, enfim. Então, isso é uma série de grandes sacações de Freud, grandes descobertas que têm muito valor clínico, que lá estão, mas que não fecham completamente com a teoria. Vou à questão do simbólico. Aí Freud fica prisioneiro, a meu ver, de Descartes. Descartes tinha as duas substâncias, né? A resistência, o corpo e o cogito. Aí a pergunta que ele se faz é, e como que o cogito conhece a resistência, se são substâncias diferentes? A única maneira seria que a resistência fosse traduzida na linguagem do cogito. Essa é a representação. A gente não lida com as coisas, lida com a representação das coisas. Daí a dizer que a representação é o caminho obrigado do conhecimento, é uma mera consequência. Daí a dizer que o primado do significante, depois, na França, é um derivado. Agora, não é verdade, pelo menos parece-me a mim, a questão do cogito da resistência, a grande diferença, a fundamental diferença, a inicial diferença entre a psicanálise de Winnicott, por exemplo, e a ortodoxa é o conceito de psicossoma, que liquida o dualismo corpo e psiquismo, a partir do qual outras formas de apreensão do real, não mediadas pela representação, pelo símbolo, depois são possíveis. Então, é um tema onde a conceptualização teórica de Freud, extraída diretamente da clínica, é muito mais rica que aquilo que ele escreve no registro epistemológico. Depois a gente pode discutir mais se isso não foi suficiente. Com relação ao comentário de Ney, houve a questão do qual é a diferença entre o ego e o superego espontâneo, né? Bom, na diferenciação materna, na posição depressiva, se dá a oportunidade de se consolidar o processo de constituição egóica. A visualização da mãe como não eu tem como consequência óbvia a percepção do eu como eu, ou seja, do mundo externo e do eu. A partir desse momento, é possível, num movimento empático, compassivo, no contexto de visualizar a mãe unificada, ter um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa é origem de um superego que tem todos os valores do superego, salvo que não é imposto de cima. Eu diria, é até mais forte como superego, porque não precisa do policial vendo para cumprir. É uma questão própria, é uma crença particular. Nesse sentido, é tão diferente do ego quanto o superego social, que mais tarde também será imposto. Eu não sei se eu entendi tua pergunta, se não entendi, você depois me disse.
Tá bom. Bom, agora passo a palavra para a gente encerrar, a Melina e a Graciela. Selmi, ontem foi um momento muito especial, inclusive para mim, que estou acostumada a ver apresentações, performances do Grupo Empresa dentro de um contexto muito condicionado, dentro do espaço específico da galeria, da exposição, que é algo que não se relaciona diretamente com o trabalho deles, que perde um pouco a potência, porque o público que está ali é um público que espera tudo e qualquer coisa que possa acontecer naquele instante. E ontem foi muito rico justamente pelo deslocamento trazido para todos nós que estávamos aqui, né? Então, quando o Paul, no meio da ação, começa a se despir e a se cortar ali, aquela ação é real. Não é uma manipulação, ele não tem uma bolsinha de sangue que está ali guardada para... Não. Ele realmente se machuca ali, né? Se vocês perceberem pelo auditório hoje, vão encontrar alguns resquícios, alguns vestígios também da ação de ontem. A dificuldade do Rafael em levantar aqui não era algo programado. Era algo do peso daquele corpo que estava ali presente junto com ele. Então, essa relação de algo que acontece na sua potência total, desse encontro, é o que é mais importante na ação da empresa e nas ações de performance e nas ações dessa fricção, dessa ruptura que se tenta fazer, né? Então, quando o Guattari fala desse desemoldurar, é na possibilidade de abrirmos horizontes, mas, ao mesmo tempo, de nos espantarmos com as coisas. Porque, se fecharmos a janela também, vamos sempre achar tudo natural e tudo normal, o que não é interessante, né? Então, acho que tem esse caráter. Em relação à construção e desconstrução, eu acho que a gente chega numa mesma questão. Assim. O Grupo Empresa tem um sentido de fricção muito grande também com a própria instituição do campo da arte, né? Os 3 meses que eles passaram aqui em residência, não sei se os meninos estão aí, não, né? Os 3 meses que eles passaram aqui em residência foram bem intensos para todos, como o Paulo disse ontem, né? Eles atuaram numa situação de para dentro e para fora, né, da instituição. E por isso que acho que Candango é uma das experiências mais potentes, assim, porque ele toma parte de todo o universo. O Grupo Empresa é de Goiás, então ele toma parte de todo o universo histórico de onde eles vêm, né, de um processo que se dá do uso desse outro num sentido ditatorial, dentro desse tempo ditatorial, que é a construção de Brasília, né? Dentro dessa constituição de um lugar ideal para se conviver, mas que não se convive, que é Brasília, né? A partir do elemento da base escultórica, que e aí fazendo uma relação entre Guattari e Rosalind Krauss, que é uma teórica estadunidense, o desvio do contemporâneo é justamente eliminar a moldura e eliminar a base. Então, arte e espectador convivem no mesmo espaço. Eu não tenho mais esse espaço ideal de ação. E o que o trabalho da Graciela nos mostra é justamente isso. Essa ação acontece com quem está ali, com quem se permite, com quem deseja participar. Então, ontem, talvez, um beliscão não fosse tão bem-vindo, mas ele não seria inapropriado. Porque a ação é de como eu reajo às situações, né? Então, acho que é um pouquinho isso. Passa a palavra, Graciela. Da pergunta sobre a Phronesis, quando eu estava lendo o texto da Júlia Kristeva, O Gênio Feminino, sobre a obra da Hannah Arendt, eu achava muito interessante essa relação da vida e a obra, que eu me sinto muito identificada, porque eu não tenho uma diferença da minha vida da minha obra. Então, para mim, tudo eu mesmo, fazer a comida, fazer um dispositivo artístico, um projeto de arquitetura. Então, eu achava que o gênio feminino estava ali nessa coisa, não? Nessa phronesis de poder compreender o imediato ou
sacar a sabedoria da coisa imediata, não aspirar a sofia, não a grande conhecimento. Só por isso que eu escolhi crioula, porque na Argentina o crioulo é um término, sim, mestiço, não é mal visto como aqui em Brasil, e eu acho que a sabedoria que nós, como argentinos, poderíamos obter desses lugares é sabendo-nos um povo mestiço, não é? De ideias, de experiências. E quanto à demolição, eu acho que a demolição é um conceito que não tem retorno. Ou seja, demole uma casa, não pode reconstruí-la. Então, nesse aspecto, eu trabalho a demolição como uma coisa que não tem volta para trás. E a construção tem que partir desse reconhecimento. Só. Bom, então, vamos encerrando por aqui, agradecendo aos participantes da mesa e à plateia, e até mais tarde.